Enquanto Houver Amor, filme com direção e roteiro de William Nicholson, de Gladiador. O filme conta com um elenco formado por Annette Bening, de Estrelas de Cinema Nunca Morrem, Bill Nighy, de Questão de Tempo, e também Jack O'Connor, de O Invencível. O filme acompanha a história de Grace e Edward, um casal que está junto há 29 anos, e eles acabam recebendo em sua casa a visita do seu filho Jamie. No mesmo dia, né, no mesmo final de semana, Grace recebe a triste notícia de que seu marido não deseja mais continuar com um casamento que durou durante 29 anos. Hope Gape acompanha essa triste história envolvendo a quebra desse relacionamento, envolvendo a separação, enquanto acompanhamos Grace na tentativa de manter viva essa união. É um filme bem sóbrio, por mais que ele trate ali de alguns assuntos bem dramáticos, inclusive até mesmo mostrar alguns momentos de depressão da própria personagem. É um filme que não apela sentimentalmente, por mais que seja uma história triste. O filme utiliza boa paleta de cores na direção de arte e bom jogo de objetos na casa, boa direção de arte que utiliza bastante ali uma forma de ditar ali o próprio sentimento da personagem. Nós podemos observar logo no começo do filme bom posicionamento ali dos objetos, a casa completamente limpa com uma paleta de cores que é bem morna. Após o recebimento dessa notícia, até mesmo após a saída de Edward em sua casa, nós percebemos a personagem bem depressiva. Então utiliza uma paleta de cores muito mais azulada, da mesma forma que utiliza bons jogos de iluminação ao fundo, vindos de trás dos vidros, no meio dos vidros, que inclusive com a própria figurino da personagem com azul, dando ela bastante depressão, mostrando que ela está bem deprimida. Inclusive, o diretor ele mostra a câmera vagando pela casa, mostrando a casa completamente suja, empoeirada, com vários objetos sujos, como houve ali a desistência da personagem. É um filme que acaba acompanhando um pouco da depressão, mas da própria personagem Grace com essa separação, mas também não apela muito para esses momentos. Logo quando Grace ali ela busca ali a visita do seu filho, tentando confortá-la desse momento, tentando conversar com ela, que inclusive uma das coisas que o filme coloca até mesmo antes que Grace tenta antes mesmo de receber a triste notícia, é que ela tenta manter viva o seu relacionamento, ela tenta constantemente conversar com seu marido Edward, buscando ali um relacionamento. Não, ela gosta de que ela busca que ele responda, que ele puxe algum assunto, não apenas responda o que ela perguntou, não só faça o chá, sente na cadeira em sua frente, respondendo as suas perguntas. Ela não queria apenas um relacionamento numa existência, ela não queria que os dois apenas existissem, mas sim que existisse, que tivesse ali um relacionamento, uma conversa, um diálogo. E ela sentiu até mesmo ali um monólogo. Então, antes mesmo da próprio recebimento da notícia, Grace buscava ter um amor, ter um relacionamento mais caloroso, algo que não foi possível e até mesmo pode ter influenciado na decisão de Edward na separação. E após mesmo o recebimento dessa notícia, até mesmo no momento deprimido que a personagem passa, ao receber a visita do Jamie, que se vê ali de certa forma, em um fogo cruzado, tentando intermediar essa situação, ao mesmo tempo que Grace tenta conversar com o Edward, buscando ali tentar consertar a situação, buscando uma nova tentativa para permanecer juntos, e Edward buscando o afastamento como uma forma mesmo de melhorar a situação, fazer com que a situação fazer com que Grace se curasse mais rápido desse momento, mantendo a distância, a separação, até mesmo devido à constante necessidade de Grace ficar ligando para ele, buscando conversar com ele e ele buscando ainda mais afastamento. O Jamie precisa intermediar a situação da separação dos pais, ele que mora longe e ao mesmo tempo precisa visitar a mãe para confortar ela. É um filme que mostra ali
o crescimento da personagem, ele mostra ali a cura da personagem nessa tentativa ali de manter vivo aquele relacionamento. Ela tem algumas visões do próprio Edward vagando em sua casa, pelos móveis, olhando pela janela. Ela ainda mantém viva essa esperança, e até mesmo quando o Jamie começa a conversar ali, que percebe que muitas das características do Edward o próprio Jamie também tem, que isso também influencia o próprio relacionamento dele, ou até mesmo a falta de calor do próprio relacionamento dele. Tem aqui uma certa comparação, e até mesmo ajuda a própria personagem Grace a rever ali o seu casamento, a rever ali o seu relacionamento com o Edward, ao ter um pouco da visão ali, um pouco da conversa com o seu filho Jamie. É, Hope Gap, o título internacional, é um bom conto, é uma boa história sobre a separação, sobre o fim de um relacionamento, mantendo ali de forma bem sóbria, sem exagerar no sentimentalismo, mantendo ali uma boa fotografia, uma boa direção de arte, é claro, boas atuações. A Annette Bening, ela arrasa, a personagem dela tem excelentes diálogos durante a narrativa, diálogos pesados e que foram muito bem elaborado, sem apelar muito para o sentimentalismo. Tem alguns momentos em que ela simplesmente diz para ele que do que vale os bens, do que vale uma casa, do que vale o dinheiro, do que vale ali tudo isso, sendo que todas as memórias elas foram manchadas. E também algum outro, como por exemplo, ela preferia ele morto. É muito mais valioso ele morto do que vivo, porque morto ela virou uma viúva, e quando ele vivo ela virou uma mulher abandonada. E até um outro momento, um diálogo muito forte, que não seria da própria personagem Grace, mas da própria amante ou atual namorada de Edward. Ela diz que antes eram três pessoas infelizes e que agora apenas uma pessoa está infeliz. Então o roteiro ele utiliza ali diálogos bem pesados, utiliza ali uma história bem pesada que da mesma forma mantém um certo equilíbrio na narrativa, um equilíbrio na direção, não deixa o filme tão apelativo ao mostrar essa separação desse casal. É um filme bem interessante por mostrar também a busca pela esperança até a recuperação da própria personagem, ao buscar expor para fora todos os sentimentos que foram internalizados, todo o sofrimento internalizado. Inclusive tem algumas questões envolvendo até mesmo suicídio, que o filme não chega até mesmo a dar tanta profundidade nesse assunto, não chega a apelar, mantém ali apenas o diálogo, que inclusive cerca mesmo a própria personagem, ela que chega até mesmo a cogitar o suicídio em seus diálogos, e que ela busca agora, depois de se recuperar, até mesmo auxiliar outras pessoas, que inclusive o filme ele não chega o filme ele não chega a cair numa conversa fiada, mas mantém o diálogo sobre isso de forma muito importante, que é justamente não menosprezar o sentimento. A personagem ali que entende o desejo ali de tirar a própria vida, ela entende ali o sofrimento dela, ela ajuda outras pessoas que também têm esse sentimento, inclusive ela fala do mesmo nível que elas, que é o fim do mundo, é insuportável essa dor. E que inclusive, voltando até mesmo para o próprio suicídio, do que adianta você se jogar do penhasco? Você acredita que o penhasco ele é completamente vertical, mas não é vertical. Você vai acabar acertando uma pedra antes mesmo de chegar lá no fim, lá no mar, lá no oceano. Que inclusive, se você tiver uma crença igual à minha, após você morrer, você vai para o inferno, né? Então, é um filme que mantém uma história bem sombria, é uma história bem sóbria, envolvendo o fim, o término de um relacionamento, basicamente era um desejo ali de terminar a vida, uma certa depressão da personagem, sem apelar muito para esse sentimento, mas tratando ali de forma séria, bem interessante, e até mesmo com excelentes atuações e também excelente direção de arte e de fotografia. É um filme que estreia no dia 11 de novembro nos cinemas aqui no Brasil.
assistam Hope Gap, que é uma história bem interessante, bem boa para acompanhar, para assistir sem tanto melodrama. Bom, pessoal, se você gostou do filme, não se esqueça de deixar aqui embaixo a sua opinião, não se esqueça de curtir esse vídeo e assinar o canal. Até a próxima!